Hoje, mais um Live Wesley Conversa e esse programa de hoje é incrível. Por quê? Porque a minha convidada de hoje, primeiro que eu sou apaixonado por ela, pela esposa dela. E, e vai ser bênção. E vai ser bênção para todo mundo. Então, quando é bênção para todo mundo, tô fixando aqui. Vamos ver se ela já chegou. Olha, eu já vi que a esposa dela já chegou. Pastora Rosânia. Já chegou! Gente, convidado assim pontualíssimo. E o programa Live Wesley Conversa de hoje, a gente recebe a pastora Lana Roder. Oi, minha linda. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada, minha filha. Obrigada pelo convite. Me sentindo muito privilegiada, viu? Muito honrada. Você está se apresentando como um excelente entrevistador, além de um excelente músico, né? Pianista. Imagina. Parabéns, mais um dote que você demonstra ter, viu? Pastora, eu estou muito feliz, está todo mundo muito feliz. Por quê? Porque a pastora Lana Roder não somente é a nossa líder espiritual, a nossa conselheira, nossa pastora, né, que nos orienta, né, para que a gente não saia dos caminhos do Senhor, mas a senhora é uma queridíssima, todo mundo te ama, e eu acho que a senhora sente isso o tempo inteiro, certo? Graças a Deus, eu tenho. Eu não sou uma pessoa do tipo carente, né? Então, não sou do tipo que fica exigindo atenção, pedindo amor. Sem falar que, na realidade, eu me sinto tão amada que isso não é nem necessário. Vou começar dentro da minha casa, né? Então, graças a Deus, e se externa aí nessa família maravilhosa que o Senhor nos deu. Hoje a pastora Rosânia fez um ATBT da igreja, né, da Cidade Refúgio, e eu olhei para aquelas fotos e eu pensei. Meu Deus, como eu tenho essa sensação de pertencimento. É muito bom a gente pertencer ao corpo de É. Cristo. Então, eu me sinto muito amada ali dentro da igreja, não só na sede, mas também nas igrejas filhas. É uma alegria para mim. E eu já vou começar, todo mundo que me conhece o programa sabe, fica já esperando a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, tá vendo isso aqui? Sim. Bíblia. Quando foi, qual a sua memória mais antiga que a senhora abriu a Bíblia, leu e entendeu que esse livro iria te acompanhar para o resto da sua vida? Quando eu me converti, Wesley, eu me converti com uma sede muito grande da palavra de Deus. Então, tanto que quando eu completei 6 meses de evangelho, eu já tinha lido toda a Bíblia, com 6 meses de convertida. Porque eu tive Olha, muita fome, muita sede da palavra. Então, a primeira lembrança realmente que eu tenho é de ter me convertido e já ter ido buscar na palavra o entendimento. E foi muito interessante porque aquilo que eu não entendia antes, quando eu me converti, é como se realmente os meus olhos tivessem se aberto e o texto sagrado teve uma clareza para mim. Então, desde o momento que eu me converti mesmo, embora eu tenha sido criada num berço católico, fui durante 2 anos aluna de uma escola de freiras, onde eu era interna, mas eu não tinha esse relacionamento com a palavra que eu tive depois de me converter. Então, foi sim. realmente a lembrança que eu E, tenho. e aí eu já pergunto sobre a Bíblia. Com o passar do tempo, essa convicção e essa certeza das coisas que a senhora viu lá na primeira vez que a senhora leu a Bíblia toda e se converteu, essa mensagem, esses textos, eles vêm se transformando ou é tudo igual? Porque se eu leio um livro que está aqui na minha estante, para ler de novo é só que eu gosto muito, mas basicamente é a mesma mensagem. O que eu quero dizer é, essa mensagem ela vai se modificando ao longo do tempo? A palavra de Deus, ela possui um poder inerente nela que nenhum outro livro tem, que é essa renovação diária. Você pode ler o mesmo verso, o mesmo versículo, todos os dias, mas a sensação que você tem cada vez que você lê é que ele te traz
uma nova mensagem, um novo refrigério. Então, assim, nesses 25 anos de evangelho que eu tenho, nunca contei quantas vezes eu li a Bíblia. Eu procuro ler todo ano a Bíblia. Então, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu sempre fico extasiada diante da nova revelação. Todas as minhas Bíblias, ó, eu estou com a Bíblia aqui, só para você ter noção, todas as minhas Bíblias são assim, ó, toda rabiscada, tá vendo? Então, todo ano eu troco de Bíblia, porque se eu ler a mesma Bíblia que eu rabisquei no ano seguinte, eu vou me deter naquelas anotações que eu já fiz. E aí eu quero ter uma nova experiência com o texto. Então, eu tenho sempre uma Bíblia nova a cada ano para eu poder fazer a leitura. Então, a palavra de Deus, ela se renova. Então, pastora, vamos lá, eu quero entender isso. Meu papel agora é esse, para todo mundo entender. É a palavra que se renova ou somos nós que sempre estamos nos renovando e cada vez que a gente vai nos renovando e lendo o mesmo texto, a gente vai entendendo coisas diferentes? Eu acredito que a palavra se renova, é indiscutível, porque além dela ser uma palavra escrita, ela também é uma palavra viva, então ela tem essa renovação diária, mas sem sombra de dúvida, o estado de espírito em que nós estamos vai mudando o sentido. Exato, faz com que ela venha trazendo mais sentido. Vou dar um exemplo. Uma coisa é uma pessoa ler o Salmo 23 como uma leitura corriqueira. Outra coisa é a pessoa ler o Salmo 23 num leito de hospital. Vamos dar esse exemplo. Então, existe o estado de espírito em que a palavra, naquele momento, ela traz uma revelação pessoal e um refrigério para aquela pessoa que está lendo no momento. Pastora, a senhora se converteu, leu a Bíblia toda, e aí entrou no Evangelho, foi indo, foi indo. Quando que a senhora percebeu que não tinha mais escape? que essa ia ser a sua trajetória de vida? Teve um marco? Ah, Wesley, quando eu me converti, eu me converti com muita convicção. Um ano antes de eu me converter de verdade, eu aceitei Jesus. Um ano antes. Só que com 15? Ocasião, foi, né? 15? Não, foi com 21 anos de idade. 21. Tá. Eu me converti com 21 anos, mas quando eu tinha 20 anos de idade, eu aceitei Jesus. Só que eu aceitei Jesus por medo. Né? Aquela pressão, aquela coisa do medo. E eu não permaneci. Eu me converti como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Sabe aquele ímpeto? Eu não tinha entendido de fato. Só um ano depois que isso aconteceu. Então, um ano depois, quando eu me converti mesmo, dia 12 de dezembro de 1995, eu sempre falo que é o meu segundo aniversário, né? O meu primeiro 12 de dezembro é o aniversário da minha irmã mais velha. Olha aí. Então, eu nasci de novo no dia 12 de dezembro de 95. Então, a partir daquele momento, o relacionamento que eu tive com a palavra de Deus e que eu tenho ao longo desses anos, sempre me fez entender que eu não tinha escapatória. Eu passei um ano afastada dos caminhos do Senhor por causa do conflito com a minha sexualidade, mas era assim, Wesley, eu estava afastada, mas eu falava, Jesus, não deixa eu morrer afastada, não deixa eu morrer nessa situação, tem misericórdia de mim, um dia Pastora, afastada significa o quê? É o termo que a gente usa desviado, né? Quando você conhece a verdade, quando você sabe que Jesus é o único caminho e mesmo assim você decide se enveredar por outros caminhos, entendeu? E quais caminhos que a senhora se enveredou? Quando eu 7 anos depois de eu estar já testemunhando, falando da minha cura, da minha sexualidade, da minha libertação, e aí eu vivi essa reincidência, né? Eu tive essa compreensão de que a minha sexualidade não tinha mudado, eu meio que me revoltei contra Deus, né? Porque eu falava, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu acreditasse que isso era possível para agora tá nessa situação, reconhecendo que eu nunca deixei de ser quem eu sou, concernente à minha sexualidade. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiquei um ano afastada dos caminhos do Senhor e eu voltei a frequentar as baladas, eu voltei para as bebidas, eu voltei para aquela vida que eu tinha antes. Carnal. Exatamente. Então, foi isso que eu fiz. Então, esses seriam os meus outros caminhos. Eu nunca fui para outras religiões, porque eu já sabia da verdade. Então, eu não ia tentar dizer que, nessa outra religião eu posso encontrar salvação. Não, eu já sabia que a salvação era em Jesus. Eu simplesmente
deixei de caminhar segundo aquilo que eu entendia que o Senhor queria de mim e fui viver durante esse 1 ano afastada dos caminhos do Senhor. Pastora, a senhora falou de conflito, passou esses 7 anos de conflito interno, né? Esse conflito da sua sexualidade, né, com a sua religião, com o que a senhora acreditava, e claro, que todos falavam, né, no meio que a senhora vivia, ele era um conflito muito mais moral, assim, porque tinha um medo, né, de falar bem assim, nossa, todo mundo vai me apedrejar, vai me chamar de homossexual, de lésbica e etc. Qual o conflito que não era esse conflito moral que a pastora Lana passou nesse tempo, em termos da sua sexualidade? Tinha algum outro tipo de conflito que não fosse esse moral? Wesley, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca me incomodei com o que as pessoas pensam a meu respeito. Nunca. Nunca. A minha preocupação realmente sempre foi Deus. É óbvio que na época que eu vivenciei, né, esse ápice desse conflito, que foi quando eu me apaixonei pela Rosânia, foi quando a gente pecou, a gente errou porque a gente era casada. A gente sempre gosta de falar sobre isso para ninguém pensar que a gente faz apologia ao erro, entendeu? Sim. Então, assim, eu nunca me preocupei com o que as pessoas pensam. E é óbvio que nessa época, tanto ela quanto eu, a gente tinha um nome, uma relevância muito grande no meio evangélico. Então é óbvio que, de certa forma, você fica receosa. Com medo do escândalo. Exato, receosa com o escândalo que você vai promover por causa do reino de Deus. Então, a nossa preocupação era essa, a minha preocupação era essa, né? O escândalo que aquilo iria promover. Mas eu sempre gastei as minhas energias, as minhas forças com a minha preocupação acerca de Deus. Eu não queria decepcionar Deus. Era essa a minha preocupação. Mas a senhora disse que passou por esses conflitos e voltou de novo a levantar, vamos dizer assim, a bandeira da ex-lésbica, né? Tipo, deixei de ser homossexual. Eu quero perguntar, quando que a senhora teve a certeza que ser lésbica e homossexual iria te levar para o caminho da salvação da mesma forma? Quando que foi isso? Que pergunta legal. Olha só, muita gente recorre, né, para mim, para a pastora Rosânia, buscando essa ajuda, esse auxílio, por causa dos conflitos. E é muito natural. Eu li um livro recentemente que fala desse conceito do conflito do gay, mas do gay que é criado dentro da igreja ou que lida com a sua sexualidade dentro da questão religiosa. O conflito é muito maior do que um gay que luta fora desse contexto. Ele luta mais por causa de um contexto social do que mesmo de um contexto eterno. Porque a luta do gay que é cristão é concernente à eternidade. Ele não quer ir para o inferno, porque ele que ser gay vai levar ele para o inferno. Então, é um conflito de dimensões muito piores. A gente necessita da aprovação de Deus para a nossa vida, né? Exato. Então, assim, eu posso dizer que as pessoas que nos procuram, elas têm esse desespero de alma. Elas já tentaram de tudo, não conseguiram mudar, não conseguiram ser curadas ou serem libertas, seja lá a expressão que elas usam, e ficam desesperadas porque não querem ir para o inferno. Então, elas nos procuram buscando este direcionamento. E uma coisa que a gente sempre diz é que por mais que a gente traga uma base dentro da teologia da inclusão, a pessoa precisa buscar ter uma experiência pessoal com Deus. Eu jamais vou poder convencer a outro de que Deus o ama e o aceita, se ele não tiver também essa experiência pessoal da aceitação. Independente da sexualidade, né? Independente. Inclusive, a questão da teologia inclusiva, eu levei 4 anos, eu e a pastora Rosânia, Wesley, para a gente acreditar que realmente Deus aceitava a gente. E não foi por causa da teologia inclusiva. A teologia inclusiva foi um start, foi um começo. Mas o auge culminou com a nossa experiência pessoal com Deus. Entende? Então, olha, eu comecei a estudar a teologia inclusiva por volta do ano de 2004. Então, foi basicamente em 2008 que eu vim entender essa aceitação. Porque é um processo de mão dupla. É a sua aceitação, é você aceitar quem você é,
e você aceitar o amor de Deus. Eu conheço pessoas que aceitam o amor de Deus, mas não se aceitam. Como Sim. também conheço pessoas que se aceitam, mas não acreditam no amor de Deus. É. Entendeu? Essa é a realidade. Mas o que na Bíblia que vocês juntas, né, que a senhora está falando, a senhora e a pastora Rosânia demoraram 4 anos, bem específico, assim, se existe, aconteceu, vocês enxergaram para falar bem assim, não, nós somos aceitos e vamos ser salvas. Quando eu sofri o acidente de carro, isso foi o ápice da nossa experiência com Deus. Eu me lembro que muitas pessoas, inclusive, disseram que eu ia morrer por causa do fato de eu amar uma mulher, pelo caso de eu amar a Rosânia. Então, muitas pessoas diziam que eu iria morrer. E eu me lembro que... As pessoas aproveitaram o acidente, pastora, para falar, olha, isso daí já é a mão de Deus pesando sobre a sua vida? Sim, sim, muitas pessoas. E aí eu me lembro que, na época, as pessoas que me acompanhavam, elas falaram que se eu visse a Rosânia, eu iria morrer. E aí eu me lembro que eu Nossa. estava num estado de saúde assim muito, muito grave. Eu passei por 9 cirurgias quando eu fiquei hospitalizada por causa do acidente. Fiquei em coma, 42 dias no hospital. E aí, quando eu acordei do coma, passando mais ou menos uma semana, a Rosânia estava proibida de ir no hospital me ver, então ela não conseguiu ir me ver. Imagina o desespero, né? E Mas aí, por que quando ela eu estava proibida? porque as pessoas que me acompanhavam, que eram da igreja, proibiu ela de me ver. Entendeu? Então, Nossa. quando eu tive essa possibilidade de ter acesso a um telefone para falar com ela, eu liguei e eu pedi para que ela fosse me ver. E eu me lembro que quando Que ela me viu, situação. sim, quando ela ia me visitar, eu melhorava. Quando ela ia embora, eu piorava. Então começou a acontecer ao contrário. É como se Deus quisesse mostrar pra gente o contrário daquilo que as pessoas falavam. Então, por exemplo, se as pessoas falassem, se você ver a Rosânia, você vai morrer. Porque eu vejo o Nossa. anjo aqui na porta do seu carro, do seu quarto. Se ela vier, você vai morrer. E aí o que aconteceu? Era o contrário. Ela vinha, eu saía da UTI. Ela vinha, eu parava de fazer transfusão de sangue. Ela vinha. Nossa. Então, começou a acontecer coisas ao contrário. Quando eu estava no hospital, eu me lembro que eu sonhei. Eu falei assim, olha, Deus vai nos dar uma prova de que Ele não é contra a nossa sexualidade, de que isso não vai levar a gente para o inferno. E eu me lembro que eu tive um Então, a senhora sonho. acha que esses acontecimentos no hospital era já o começo de todas as provas de Deus para dizer, não, esse não é o problema? Exato. Inclusive, Wesley, é muito importante eu falar sobre isso. Por que levou 4 anos para a gente aceitar essa inclusão, esse amor de Deus? Porque a gente não queria simplesmente aceitar porque era conveniente para a gente. Entendeu? Então é muito criterioso essa linha, no sentido de eu ler e dizer, não, Deus me aceita porque é conveniente para mim. A gente não queria Sim. isso. A gente Uhum. queria ler e entender e aceitar, não porque era conveniente, mas porque partia de uma convicção que realmente Deus havia nos dado. Ó, eu acabei de ler mais ou menos uma frase que dizia assim, eu não me recordo muito bem, que está passando muitas mensagens, que falou assim, nós queremos o relacionamento, mas queremos a prova, né? Tipo, Uhum. a prova que nós podemos nos relacionar com quem nós amamos, que é pessoa do mesmo sexo. Existe uma Uhum. prova assim, pastora? A palavra de Deus, ela traz muito essa questão do critério, da base do relacionamento. E o maior problema do público homoafetivo hoje é a aceitação sem o estabelecimento desta imagem e semelhança do caráter moral de Deus. Ou seja, eu me vejo como gay, eu me reconheço como gay e eu não consigo associar a minha identidade a uma posição de santidade. Geralmente, quando o gay se aceita, automaticamente ele já vai para uma vida de libertinagem, uma vida de imoralidade. Não estou dizendo que são todos, tá? Mas eu estou falando que existe, Mas é o que infelizmente, lá na sociedade, o que oferece para os homossexuais até então, os agora gays. sim livres para poder frequentar uma balada, beijar na boca da pessoa do mesmo sexo e etc. Mas a gente sabe que até isso acontecer, os gays eles sempre puderam externar a sua sexualidade aonde? Nos guetos, nos lugares É. escondidos.
Então, infelizmente, existe essa associação da sexualidade com a imoralidade, com a promiscuidade. Então, a palavra de Deus convida todo ser humano, seja ele homossexual, seja ele heterossexual, seja ele transgênero, seja ele bissexual, a viver a santidade. Quando eu falo bissexualidade, eu não falo dele se relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo, mas ele escolher uma pessoa para viver uma vida digna. Entende? O pastor, a senhora ia falar de um sonho e acabou não falando. Eu falei para a Rosana que Deus ia dar para a gente uma prova, sabe, de que ele nos amava. E eu me lembro que teve uma ocasião que ela foi no hospital ficar comigo, ela ficou 5 dias no hospital dormindo comigo. Olha. Me fez companhia ali no hospital. E aí ela falou assim para mim, eu coloquei o carro num lugar que eu preciso tirar o carro de lá, porque senão eles vão guinchar o carro. E lá nos Estados Unidos você sabe que é muito criterioso. Você coloca o carro no lugar errado, não dá muito tempo, eles guincham o seu carro. E aí eu falei para ela, isso foi no primeiro dia, eu falei, não preocupa, porque não vão guinchar o seu carro. Aí, naquela noite, eu tinha um sonho que ela saía do hospital e ela ia para buscar o carro dela e o carro estava do lado de um carro vermelho. E eu falei para ela no dia seguinte, eu falei, olha, eu fiz uma prova com Deus, de que Deus vai nos mostrar gradativamente que Ele nos ama como nós somos. E uma dessas provas é que você vai sair daqui e você vai encontrar o seu carro do lado de um carro vermelho. E aí passaram-se mais o quê? Mais uns 3 dias dela ali no hospital comigo. Quando ela foi embora, ela saiu e o carro dela estava lá na vaga proibida, sem ter sido guinchado, do lado de um carro vermelho. Ela me ligou do celular chorando, porque ela lembrou do sonho. A gente já tinha esquecido, já tinha passado 3 dias. Então Deus começou a dar sinais pra gente, sabe? De que o problema de Deus nunca foi a nossa sexualidade, mas como que nós iríamos lidar com a nossa sexualidade. Entendeu? E aí, quando chega, se estabelece essa sexualidade já aprovada entre vocês e Deus e vocês, quais piores desafios que vocês encontram e onde? Foi na igreja? Foi em casa? Foi nos amigos? Como que foi isso? Olha, a gente quando a gente decidiu viver a nossa história, a primeira coisa que a gente compreendeu é que a gente precisava acertar aonde nós tínhamos errado, não é verdade? Então, aí eu já tinha divorciado, ela partiu para a decisão de tomar o posicionamento do divórcio, para que a gente não vivesse mais no pecado, no adultério. Então, a gente começou a ajustar as coisas. Quando a gente tem o temor de Deus, Wesley, a gente começa a colocar as coisas no devido lugar. E aí, automaticamente, gradativamente, as coisas vão se organizando. Ajustando. E foi isso que aconteceu, se ajustando. Então, quando a gente colocou Deus como a pessoa mais importante e aquele para quem a gente deveria prestar essa certeza de que estávamos fazendo segundo os seus princípios, as coisas começaram a tomar forma. Inclusive... Mas a senhora... Sim, aí veio a Cidade de Refúgio. Mas eu vou falar ainda especificamente, até a gente chegar aqui na Cidade de Refúgio, mas talvez, pastora, passou pela sua cabeça, nesse momento aí, ó, que estava fervendo ainda tudo isso de novidade, passou pela sua cabeça da Assembleia de Deus, que era de onde a senhora fazia parte, a pastora Rosana também, aceitasse tudo isso e vocês vivessem assim, esse conto de fadas que poderia ser? Não. A gente já sabia que a gente ia... Já sabia que iam ser... Que a gente seria rechaçado, que a gente não seria aceita. E assim, Wesley, eu até quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu compreendo a posição da igreja tradicional. No sentido do quê? É a limitação da revelação que eles têm do amor de Deus. Então, a experiência deles com Deus limita a mente deles em aceitar esse contexto. Pastora, curiosidade. Teve um momento nesse momento que vocês tentaram explicar para eles entenderem? A gente já tinha vivido experiências muito dolorosas na ocasião que veio à tona, né? Que a gente trouxe, que a gente confessou, porque ninguém descobriu que a gente estava se relacionando, a gente confessou. Ao contrário do que muitas fofocas, né, dizem que a gente foi pega, que descobriram que a gente estava junto. Não, a gente simplesmente confessou. E quando a gente trouxe isso à luz, a gente já começou a sofrer muitas retaliações. Porque por mais que a igreja queira, Wesley, ajudar
A igreja não tem preparo para isso. A igreja não sabe como ajudar um homossexual. A igreja, por mais que ela diga que ela ama e ela recebe a todos, a aceitação de um homossexual dentro da igreja é carregada de muito trauma, de muita situação de rechaçação, de rejeição, de E olhares fama. maldosos, né? Sim, é muito difícil, mas a gente já sabia disso. Por isso que a Cidade Refúgio, a gente assumiu nosso relacionamento no ano de 2003, quando a gente trouxe isso tudo à luz. A gente levou 5 anos para a gente ficar junto, para a gente realmente decidir ficar junto. Nesses 5 anos foram muitas idas e vindas, isso obviamente por causa dos nossos conflitos, de todo o processo que nós estávamos passando. Então, Então várias vezes vocês tentaram não manter o relacionamento por causa ainda desse peso? Várias vezes? Várias vezes. A gente foi ficar junto mesmo a partir do ano de 2008, foi quando a gente decidiu que a gente iria ficar junto. E aí eu vim embora para o Brasil e a gente ficou 2 anos afastada. Ela não conseguia Mas mantendo o relacionamento? A gente estava tentando manter o nosso relacionamento, mas a gente começou a achar que a gente ia se perder, porque eu não conseguia o visto para ir para lá e ela estava no processo do Green Card, não conseguia vir para cá. Entendeu? Uhum. A gente começou a achar que a gente não ia mais ficar junto, que a gente ia se perder, embora a gente se amasse muito, porque a gente não conseguia. Ela não conseguia vir, eu não conseguia ir. E aí foi quando, em 2010, veio o Green Card dela. E aí foi quando ela conseguiu vir para o Brasil. E a gente já tinha, desde de 2008, esse desejo de começar a obra do Senhor, oferecendo para outros tantos iguais a nós essa possibilidade de poder se relacionar com Deus. E aí Deus dá para vocês a visão de montar uma instituição chamada Cidade de Refúgio, que vai ser a igreja sede desses possíveis improváveis e excluídos das outras denominações e igrejas, certo? Certo, é como eu te falei antes, né? Naquela época por exemplo, eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, eu não fui para outras religiões, não fui para outras seitas. Eu me lembro que quando eu estava ali com aquele grupo de amiguinhos, de amiguinhas, né? Que eu comecei a fazer amizades no mundo, eu falava para as pessoas de Jesus, eu falava, olha, não tem outro caminho não, é Jesus, eu estou desviada, mas olha, eu quero que vocês saibam que é só Jesus. E aí eu comecei a perceber que havia dezenas de pessoas com a mesma história que a minha. Right. Com a mesma história que a da Rosânia. E que história era essa? Tinham desejo de servir a Deus, mas não conseguiam se incluir dentro da igreja, não conseguiam encontrar um contexto aonde fossem aceitos. E aí, muitas vezes, quando a gente estava junto, eu e ela, eu falava de Jesus, ela cantava, e aí a gente começou a perceber que havia uma sede, um desejo muito grande nas pessoas. Então, a gente nunca pensou assim, vamos começar uma igreja. Não, nunca. A gente nunca teve essa pretensão. Então, quando a gente entendeu que era isso que Deus queria, a gente começou a calcular o preço, ou seja, o quanto que nós estávamos dispostas a nos colocar nessa linha de frente. Quando vocês pensaram em abrir essa igreja e fazer isso, claro que vem a questão também, claro, vão vir mais pessoas, né? Mas vocês pensaram em abrir uma igreja exclusivamente para o público gay? Como que é isso na Cidade de Refúgio? A gente nunca pensou em cometer o mesmo erro da igreja tradicional. E qual é o erro da igreja tradicional? Uma igreja exclusiva para héteros, porque os gays não são aceitos dentro dela. São aceitos com o seguinte contexto: vem, você é muito bem-vindo, mas você não pode tocar, você não pode cantar, você não pode exercer seu ministério. Ou seja, senta, fica quieto, porque não tem lugar para. Quer dizer, não, pode. Você pode, contanto que você seja falso. Fique vestindo uma carapuça. Exato, exato. Então, assim, a gente nunca teve essa pretensão de que a Igreja Cidade de Refúgio fosse uma igreja, como muita gente rotula, uma igreja gay. Até porque a Igreja de Cristo não precisa de um rótulo. A Igreja de Cristo não precisa nem mesmo da definição inclusiva, porque ela sempre foi. Não existe igreja mais inclusiva do que a Igreja de Cristo. É a igreja para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso, para o hétero, para o homoafetivo. A igreja, o evangelho é para todos. É que, infelizmente, nós, seres humanos, a gente rotula o evangelho. Então, a gente nunca quis esse rótulo, igreja gay. Nunca quisemos. Na realidade, quantas vezes a gente foi convidado para fazer
reportagens com a gente sempre pedia, não coloque igreja gay, coloque aqui uma igreja que aceita o público gay. Então, assim, a Cidade Refúgio é uma igreja para todos. Agora, é óbvio que a gente sabe que o nosso chamado e a nossa missão principal é o público homoafetivo, sem dúvida. Sabe por quê? Porque a igreja tradicional tem em cada esquina, mas igreja com essa proposta não. E ó, tem um monte de gente aí, eu já vi alguns assim, ai, a gente precisa de uma igreja aqui dessa no Piauí, ai, a gente precisa de uma igreja dessa. Eu acho que certamente a sua caixa aí de direct, de e-mails, deve ser repleta de gente com sede, com vontade de ter uma cidade de refúgio, né? E que a gente já está em quantos estados? Quantos lugares? Atualmente são 15 igrejas. Nós temos em Lisboa, Portugal, que é a primeira igreja a nascer no exterior, né? Boa. Nós temos Fortaleza. Eu vou vir de cima para baixo, tá bom? A gente tem Fortaleza, nós temos em Natal, nós temos em João Pessoa, nós temos em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né, capital. Nós temos Campinas, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Nós temos Itapecerica da Serra, Praia Grande e Londrina. Então, são 15 igrejas no total. Então, gente, se você está perto de algum desses lugares que a pastora Alana falou, procura, né? Vai lá. Mas se você não está também, sabe o que é que você faz? Você assiste sempre os cultos online, né, pastora? Que você vai ser abençoado. Você procura uma igreja também que te aceite dentro da sua igreja. O importante é não ficar longe da palavra de Deus, né, pastora? Sem sombra de dúvida. Pastora Rosana está aqui participando com a gente. Ela falou assim, nós temos o desejo de ter uma cidade de refúgio em cada estado. E é verdade. Nós temos muita vontade de poder... É uma meta? É uma meta, Wesley. É uma meta ter a cidade de refúgio no mundo inteiro. Eu não sei quanto tempo Jesus vai levar para voltar. A gente espera por ele todos os dias. Mas enquanto ele não volta, o nosso desejo é poder atender a essa necessidade dessa geração. A chamada de Deus para a nossa vida é muito específica. Quando ele nos chamou, ele disse, estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. Ou seja, Jesus não quer buscar a igreja sem incluir-nos. É muito séria essa palavra. Ele quer nos Isso é incluir. bonito. Sim, inclusive hoje, Wesley, a gente tem alguns lugares onde nós temos o chamado Encontrões, que é Três Lagoas, Sorocaba, Maringá, Recife e Vitória. Então, nessas 5 cidades, nós estamos orando para que venham a nascer cidades de refúgio. O que são encontrões? Pessoas que pedem pela cidade de refúgio e a gente começa a ir a cada 15 dias fazendo culto em auditório de hotéis para que haja uma fidelização de pessoas e que então venha nascer a igreja. Então, é assim Maravilha. que a gente gradativamente. Pastora, é maravilhoso. Eu queria ter 10 horas para começar a falar de tudo que eu queria. Mas a gente não tem. E aí eu quero te fazer uma pergunta mais para pastora, mais para Lana Holder. Vamos dizer assim, mais para a pastora Lana Holder, não igreja. Eu queria saber o seguinte, pastora, a senhora fica cansada, fica estressada de que as pessoas, porque os pastores tradicionais, eles têm que se preocupar com mensagens sempre diversificadas, mas ninguém fica o tempo inteiro perguntando sobre um determinado assunto único. E eu imagino que a maioria das pessoas sempre chega na senhora para falar homossexualidade e Bíblia. Vamos lá, como é que o gay vai para o céu? Vamos lá, como é... Isso enche o saco ou a senhora acha que o seu dever e o seu papel é levantar essa bandeira mesmo? Wesley, assim, a maioria das pessoas que vêm à cidade de refúgio, elas vêm com esse conflito e elas precisam e buscam realmente uma resposta. Então, a gente já está preparado para isso. Agora, é óbvio que a gente começou a se munir de um material que traz essas respostas. Na atualidade, a gente tem 4 DVDs. Que são maravilhosos. Cada um deles trata desse assunto relacionado à homoafetividade à luz da Bíblia. Então, o primeiro fala dos 7 versículos que são usados para condenar os homossexuais. A segunda fala dos eunucos. São os eunucos do tempo de Cristo, os gays da atualidade. O terceiro fala da cura da homofobia, o terceiro. E o quarto fala dessa fé que faz a gente ter experiência e nos faz nos enxergar como aceitos
por Deus. Então, são 4 DVDs. Então, quando as pessoas vêm com dúvidas, a gente instrui elas a assistir esses DVDs e as dúvidas que elas tiverem após assistir esse material, que elas venham a estar conosco. Inclusive, nós estamos preparando um projeto que vai começar agora em junho. Nós vamos ter aí um longo processo com vários vídeos, com várias temporadas falando sobre a questão da homossexualidade. Vai ser algo muito bom para ajudar. Mas online, pastora? Online? Travou um pouquinho, mas vai voltar, em nome de Jesus. Vai voltar. Pronto, agora voltou, pastora. Tinha travado. Voltou. Pronto. Vai ser online? Sim, vai ser online. Vão ser programas gravados. É como se fosse um seriado. Vai ter temporadas, entendeu? Vai ser uma coisa que legal. Porque eu acho que a sociedade tem sede, pastora. A gente que já é da igreja, a gente já sabe de tudo, já participou de várias, né, vários momentos que a gente já sabe de tudo. Né? A gente já sabe que a gente vai ser salvo, já tem certeza da nossa salvação, que Deus não nos pesa sobre a nossa vida, mas tem muita gente que não sabe, pastor, e tem muita gente, inclusive, que é evangélico, né? Que tem filhos, né? Que tem gente na família que são gays e que poderia ajudar se conhecesse um pouquinho mais. Eu vou dar um exemplo, os nossos pais. Os nossos pais são de igrejas tradicionais, não é? A minha mãe, por exemplo, por que nos aceita? Por que nos respeita? Por que agora já é tudo muito mais leve e suave? Porque a gente explicou. Mas não é todo mundo que explica. Inclusive, não é, pastor? A coisa que mais me incomoda nessa questão de trazer uma explicação sobre a homossexualidade é que tem muita gente falando muita asneira e muita gente que não é gay querendo falar sobre o assunto, sabe? Então, eu acho que nada melhor do que alguém que vive, que sofre, que vivenciou os conflitos, que teve essa revelação da parte de Deus para falar com propriedade, que tem legalidade, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, esse material que a gente está preparando vem com essa perspectiva. Não só de alcançar esse público gay, mas de alcançar os pais, os irmãos, os familiares, todos. E eu já posso dar um testemunho aqui, gente. Minha mãe tá aí, ó. Minha mãe tá online, tá aí assistindo, ó. Minha mãe virou fã, assim, da pastora Lana, pastora Rosânia, mas assim, o que eu quero dizer é justamente esse testemunho, gente. Leva seu pai, leva sua mãe, leva seu tio, sua tia, seu vizinho, todo mundo na igreja de Recurso, sabe por quê? Porque eles vão sentir o Espírito Santo. Eles vão sentir que todos lá são dignos e são abençoados por Deus. E isso vai começar a fazer uma metanoia, né, pastora? Como a senhora fala. Então, muita gente precisa ter a sua própria experiência, né? Ao invés de ser um auditório que só repete algo sem saber o que está repetindo. Agora vamos lá. Bicho, até bati aqui no negócio. Vamos lá. A gente falou de igreja, cidade refúgio, todo mundo vai para lá e etc. Eu quero saber agora, Lana. Eu acho tão bonito quando sua mãe fala Lana, a Lana, não sei. Lana Holder. A sua personalidade é uma personalidade forte, porque a senhora é uma mulher forte. Ou eu estou errado? Não, certíssimo. Certíssimo. O que faz uma pessoa se tornar amigo da Lana Holder? O que é que tem que ter? A Rosânia diz que eu sou facinho, né? Ela é minha mãe. Ela fala assim, você é amigo de todo mundo. Eu sou mesmo. Eu sou muito bobona, sabe? Mas quando eu falo bobona, eu não falo no sentido de uma boba irresponsável. Eu falo no sentido... Eu já tive muitas experiências negativas com pessoas. Eu acho que todos nós. Sim. Mas as experiências negativas que eu tenho com as pessoas, elas não me impedem de dar oportunidade a outras pessoas. Eu acho que cada um tem que ter a sua oportunidade de construir a sua história. Eu não vou dizer que os anos muitas vezes nos tornam calejados, muitas decepções que a gente sofre. Mas uma pessoa para ser meu amigo, para ser minha amiga, acho que ela tem que ser primeiro amiga de Jesus. E se houver essa coisa do caráter, porque é tão difícil a gente conviver com alguém sem caráter, né? Então, se houver essa coisa do caráter, se houver essa linguagem no sentido do amor ao Senhor, eu não vejo por que não sermos amigos. Ô pastora, a senhora é mãe também, né? Mãe de um homem lindo, Samuel.
do Caleb, também é seu filho, né? Caleb. Dois meninos. Os dois meninos. Quais os maiores desafios assim de ser mãe nessa posição que a senhora exerce, né, na sociedade? Quais os maiores desafios de ser mãe? Ai, Wesley, o maior desafio de ser mãe é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, né? A geração que nós estamos é uma geração muito difícil. Ela tem muitos desafios nesse sentido, são muitas filosofias. É muito difícil, sim, a gente manter essa consciência dos nossos filhos de Deus, dessa compreensão de ter o temor de Deus. Então, e sem ser religiosa, porque eu acho que a gente tem muita experiência de pessoas que foram que viveram essa imposição dos pais de serem crentes, porque o pai era pastor, porque a mãe era dirigente de círculo de oração, e aí eles tiveram que ser, tiveram que estar na igreja. Então, assim, a gente traz para eles esse desafio deles terem a experiência deles pessoais com Deus, sem ser uma coisa forçada. E é muito Pastora, gostoso. você já teve medo que seus filhos não gostassem de você pela pessoa que a senhora é? Não. Não, né? Nunca passou. A Rosana fala que eu sou esquisita mesmo. Não é não, a senhora é um doce. Não, mas quando eu falo esquisita, eu não falo no sentido pejorativo. Eu falo assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu amo muito o meu filho, Samuel. Quando ele estava com uns 12 para 13 anos de idade, ele ficou um tempo sem falar comigo. Então... Ele inclusive, chegou a fazer uma queixa no conselho tutelar contra mim. O pai dele instruiu a fazer uma queixa no conselho tutelar contra mim. Nossa, isso é alienação, né? Oi? Sim, isso é alienação. Sim, eu inclusive na época entrei com um advogado, mas eu não forcei ele a me ver. Eu falo pra Rosane assim, ela fala assim, amor, você não tá sofrendo? Eu falei, amor, eu amo quem me ama. Até com meu filho. Eu vou dar o tempo dele que ele precisar. Então, quando ele quiser a mãe dele de novo, ele vai ter. Ele precisa saber que eu estou à disposição. Continuei pagando a pensão dele, continuei provendo tudo que ele precisava, porque eu o amo, é indiscutível. Mas eu não forço, eu não gosto de forçar a barra. Eu te amo, mas eu não vou te forçar a ficar comigo, a ser meu amigo. Enfim, eu não gosto. Eu gosto de lidar com o amor, com o relacionamento, nessa liberdade da mão dupla, sabe? E assim, eu sempre procuro fazer, e eu não vou dizer que a gente não se decepciona quando a gente faz por alguém e não vê a pessoa ser grato. Mas eu sempre procuro fazer independente se a pessoa vai ser grata ou não. Eu sou assim, eu sou esquisita. Pastora, Lana Roder por Lana Roder, quem é? Lana Roder por Lana Roder. Eu me vejo como uma pessoa lutadora, sabe, Wesley? Eu me vejo muito batalhadora, assim. Para mim não existe terreno impossível de realizar o que Deus tem para minha vida. Aonde Deus me colocar, eu vou dar frutos. É assim que eu me vejo. Eu me vejo como uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou apaixonada por pessoas. Enfim, eu sou assim. E nós somos apaixonados por você. Já quero dar aqui o meu obrigado por todo mundo. Todo mundo certamente falaria assim, obrigado, pastora Lana. Obrigado, pastora Rosânia, por ter uma cidade de refúgio onde a gente possa se refugiar. Que a gente realmente, né, tem um lugar onde a gente pode... Eu fiquei impactado. A primeira vez que eu estive na cidade de refúgio, eu queria um buraco assim para me jogar e falar, pronto, me leva, Senhor. Porque era tão incrível aquilo tudo que eu falei, gente, será que é agora que eu vai, né? Porque a gente até então não tem uma igreja, pastora, né? Que você pudesse ser quem você é. E aí, de repente, você olha tudo aqui e você fala, nossa, eu posso ser quem eu sou. Isso não tem preço. Agora eu queria falar uma coisa, Wesley, se você me permitir. Pode. Porque quando Lana Roder fala de Lana Roder, é óbvio que eu vou falar da qualidade, né? Mas eu também tenho defeitos, muitos. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi ter a esposa que eu tenho hoje. Porque ela conhece os meus defeitos, ela não desistiu de mim. E hoje, se eu sou uma pessoa melhor, é por causa dela. É por causa dela, por essa insistência, sabe? Por essa resiliência. Eu acredito que não é fácil, né, conviver com uma pessoa de gênio forte. Eu sou uma pessoa de gênio forte, temperamento forte, mas Deus tem dado graça. E eu me vejo hoje como uma pessoa melhor por causa disso. Olha, gente, a declaração de amor.
No mês do Dia dos Namorados, é lindo. Pastora, nós temos um quadro aqui, chegando no final do programa. Estou muito triste, mas eu estou muito feliz que o quadro é polêmico. Tem gente, ó, a audiência aumenta só na hora do quadro. Vamos lá. A Lana Holder, abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades? Eu vou falar a verdade, hein? Vai mesmo? Com certeza. Ó, então vamos começar aqui com o primeiro, tá bom? Eu ia pegar leve, mas nem para pegar mais leve. Pastora Lana Holder, abre ou não abre? Pastora Lana Holder, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Olha... Silas Malafaia. Não, eu não abriria. Não abriria. Porque assim, eu respeito... Gente, rapidinho, pastora. Gente, todo mundo que está aqui agora, ó, eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. Nesse quadro, abre ou não abre a janela? Porque geralmente é só o convidado que fala, né? Então, no momento, vocês também vão responder aí. Abre ou fecha? E a pastora Lana disse que não abre para o Silas Malafaia. Agora me fala por quê. Assim, quando eu falo que eu não abro, eu não estou detratando como pessoa, como pastor, não. Eu só estou dizendo que eu não abro porque eu sei que ele não tem a mesma visão de Deus que eu tenho. Eu sei que as palavras que ele usa geram mais mortes dentro do contexto espiritual do que vida para os homossexuais. Então eu não abro. Não vou abrir, que eu vou dizer que eu abro só porque eu sou pastora, para dizer que eu abro. Não vou abrir. Não abro, não abro. É isso mesmo. Vamos lá. Pastora Lana Holder, abre ou não abre as janelas do Instagram para a Igreja Contemporânea Cristã do pastor Márcio e Fábio? Olha, assim, a gente teve... Só para que as pessoas não conhecem algumas, essa é uma igreja também de caráter pluralista, inclusiva, né? Onde os pastores são casados também. Sim. Assim, a gente está... Eu acredito que nós estamos buscando o mesmo reino, né? Que nós estamos pregando essa palavra de inclusão. Eu não sei, eu abriria no sentido de desejar que Deus abençoe a obra que eles fazem, abençoe a igreja que eles pastoreiam. Vocês se conhecem? Sim, nós estivemos no primeiro ano da Cidade Refúgio, nós estivemos na Contemporânea e também no primeiro ano da Cidade Refúgio eles vieram a São Paulo também, aqui na Cidade Refúgio, para pregar. Então, a gente teve algumas situações indesejosas e isso terminou nos afastando e impossibilitando qualquer tipo de diálogo. Então, eu diria assim que sempre teve aberta, nunca ficou fechada. Talvez quem tenha fechado tenha sido eles. Então, se eles quiserem participar de uma conferência, de uma pregação lá na Cidade Refúgio, as portas estão abertas. Se a gente falar a mesma linguagem, de estabelecer os mesmos princípios e doutrinas bíblicas, sem dúvida. Gosto da pastora, gente. Pastora Lana Holder, vamos lá. Abre ou não abre as janelas do Instagram para a Parada Gay? Tá rodando aí. Travou. O meu tá? Não travou, não. Travou aqui para mim. Vamos lá. Para a Parada Gay. Eu vou falar a mesma coisa que a pastora Rosânia falou. Eu estudo muito sobre essa questão do movimento, né, da luta pelos direitos. Eu acredito que a Parada Gay ela começou com essa proposta, mas ela realmente perdeu o alvo. Eu vejo a Parada Gay hoje como um segundo carnaval. É assim que eu vejo. Entendeu? Então eu não abro para a Parada Gay. Com essa motivação... Mas a pastora Rosânia abriu, pastora. Não, mas com essa motivação atual, não. Essa coisa essa promoção é um segundo carnaval para mim, Wesley. Para mim é um segundo carnaval. Não vejo uma luta por direitos, sabe? Eu não acho que é assim que a gente vai conseguir a luta pelos direitos da população LGBTQI+. Eu acredito que nós poderíamos fazer algo muito mais impactante se a gente não perdesse o alvo. Não, mas o que a pastora Rosana disse é que ela gostaria, inclusive, ela cantaria num trio lá na parada.
para levar a luz e a palavra de Deus. Não, todo ano a gente está lá, Wesley. Todo ano a gente leva mais de 200 pessoas para fazer evangelismo. Evangelização. Então, é óbvio que quando eu falo isso, eu não estou falando do público gay, eu estou falando da proposta da parada que perdeu realmente o sentido inicial com que ela tinha. Entendeu? Então, inclusive, esse ano, o nosso maior desejo agora, por causa dessa pandemia, eu acredito que nem vai ter a parada gay, né? Eu não vi nada a respeito ainda, mas eu acredito que ela vai ser cancelada, porque está marcada agora para junho. Nós estamos ainda no pico de uma epidemia, o Brasil se tornou epicentro da pandemia, então eu acredito que não vai ter, mas o nosso plano para esse ano era ter um carro de som lá, um trio, para a gente estar pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, entendeu? Então, sem dúvida. Eu até acho que essas manifestações cristãs que acontecem, da Igreja Renascer, de algumas outras igrejas e tal, deveria ser tudo no dia da parada gay. Sim. Não é? Atrás, assim. Vou levar aquele rumo de evangélico, assim, que ia ser maravilhoso. Pastora Lana Holder, abre ou não abre, eu sou apaixonado por ela. Você sabe que eu passei a gostar, assim, até de falar sobre o evangelho, porque eu assistia ela e eu ficava anotando as coisas, tinha um caderno, isso adolescente, pré-adolescente. Pastora Lana Holder, abre ou não abre as janelas do Instagram para Joyce Meyer? Com certeza. Nossa, com certeza. Eu escuto mensagens da Joyce Meyer até hoje. Gosto muito das pregações dela. Não sei qual é o posicionamento dela concernente ao público homoafetivo, porque eu nunca procurei para estudar a respeito. E eu acho que ela nem se posiciona nesse sentido, né, para não levantar polêmica. Então, assim, gosto muito da pregação dela, do estilo das mensagens dela. Gosto muito, com certeza. A senhora acha que tem uma diferença? Pastora, tem uma diferença entre pregadoras e pregadores? A senhora acha que existe algo em especial? Sim. Eu acho que a mulher sempre tem que lutar pelo seu lugar, pelo seu lugar, né, de destaque, porque sempre existe aquela coisa de que mulher não pode pregar, que mulher tem que ficar calada, que a mulher não pode ser pastora. Então, eu acredito que existe uma coisa muito especial quando a mulher se posiciona para pregar. Ou seja, ela está reivindicando e dizer, não, eu também posso, eu também tenho uma voz. E a senhora já fazia isso desde quando foi a primeira mulher que falou para os Gideões, é? Sim, sim. Na ocasião, foi no ano 2001, eu fui a primeira mulher a pregar nos Gideões. Olha. E não foi fácil, viu? Não foi fácil, Wesley. Então, assim, a gente lida com preconceito de tudo que é lado. Porque é mulher, porque é gay, porque é pastora. Então, não é fácil, né? É muito preconceito, infelizmente. Última janela. Geralmente é a mais polêmica. Não sei, porque não sou eu que escolho tudo isso, é meu produtor. Eu tenho um produtor aqui, e aí ele fica todo... É engraçado que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, no meu direct, falando bem assim, uma curiosidade, Wesley, eu estou assistindo seu programa e eu quero saber, existe esse produtor mesmo ou você finge que você tem um produtor? Eu falei, existe, gente, eu vou ficar fingindo, tem um produtor, claro que tem. Vamos lá. Pastora Lana Holder, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Eu abro tudo, meu filho, não é só a janela, não. Oh, pastora, cantora, escritora Rosânia Rocha. Abre? Com certeza. Abro e jogo a chave fora para não ter como fechar. Eu tenho uma grande admiração pela esposa que Deus me deu. E quando eu falo isso, eu falo porque eu convivo, né? Eu não admiro porque admiro só a cantora, a pastora, aquela pessoa que você vê de longe. Eu admiro porque eu convivo, eu conheço. Com certeza. Abro todas as janelas, abro o coração, abro tudo para ela. Era tudo para pastora, a gente está chegando no final. E, gente, quanta mensagem. Que maravilha. Olha, que bênção, muito bênção. Muita bênção, muita bênção. Eu queria te perguntar o seguinte, pastora, última pergunta. Eu queria te dizer isso. Hoje no almoço, eu fazendo almoço, e aí a senhora fala bem assim, e para terminar, né, que a pastora está todo meio-dia, a gente falando sobre os salmos e tal, mas aí ela fala, e para terminar, aí eu fiz, aí eu pensei, eu falei, gente,
Será que todo mundo faz em casa o ar também que a gente faz na igreja? Deu muita É saudade. verdade. É É. verdade. Pastora, a última pergunta, antes do agradecimento final, é a seguinte. Pastora Lana Holder, hoje é uma pastora evangélica que leva uma bandeira cristã homoafetiva, posso dizer assim? Eu acho que cristã já é suficiente, Wesley. Tá. Porque Mas tem essa... Tá, sem bandeiras, ok. Mas tem essa responsabilidade de representar todo o homoafetivo cristão, né? Que somos inúmeros, inúmeros. Nós somos uma raça eleita e vamos ser salvos, pastor? Sem sombra de dúvida, meu filho, com certeza. Se eu tivesse alguma dúvida, eu e a pastora Rosânia, nós ficaríamos juntinhas na dúvida. Não traríamos essa palavra a milhares. Então eu faço... Pode falar. Não, pode terminar que eu vou pedir uma coisa para a senhora. Eu faria diferente se eu não tivesse certeza. Então essa convicção que nós temos faz com que a gente, diante desse banquete da graça, da inclusão que a gente vivenciou, a gente não pode negar o pão que saciou a nossa alma, de saciar a alma de tantos outros. Pastora, esse programa, ele passa ao vivo nesse instante e depois ele fica gravado no meu IGTV. E muita gente assiste depois no IGTV. Eu queria que você fizesse uma oração para todos os homoafetivos, todos os homossexuais desse momento que vai ouvir agora, no ao vivo ou no gravado, e que essa pessoa saiba que ela tem salvação e que Deus a ama e que nada pode fazer afastá-lo dos caminhos do Senhor. Pode ser, pastora? Claro, meu filho, com certeza. Pai, eu quero nesse momento te pedir por cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo e que vão ouvir posteriormente. Porque a tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo. É teu Espírito quem nos convence. É ele quem convence da graça. Senhor, que o teu Espírito Santo venha visitar cada uma dessas pessoas, muitas delas em completo desespero, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Muitas pessoas, ó Deus, têm tudo, mas se sentem vazias porque não têm o mais importante, que é a Ti. Espírito Santo, leve essas pessoas a uma experiência poderosa com Jesus Cristo. Aleluia. Que elas possam experimentar desta graça que o Senhor trouxe para as nossas vidas e que está à disposição de todas elas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, que lindo, pastora! E essa mensagem, gente, que é a mais especial, de que pessoas vão ser transformadas através desse programa. Olha que coisa mais linda. Fiquei arrepiado. Gente vai ser salva porque começou a haver uma luz, né? E através da palavra de Deus e saber que Deus a ama do jeito que ela é, né? E isso não tem preço. Pastora, muito obrigado. Muito obrigado. Eu e toda essa ruma de gente aí te ama demais, a pastora Rosânia, a Cidade de Refúgio. E eu queria, assim, expressar a minha gratidão, sabe? Falando que eu te amo muito e todo mundo te ama muito. Amém, meu filho. Obrigada. Eu quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo, que visite uma das cidades de refúgio. Entra no nosso site, cidadederefugio.com.br. Lá tem todos os lugares onde tem uma cidade de refúgio. A gente vai ter muita alegria em receber cada uma dessas pessoas. Eu quero terminar dizendo que se eu deixar minha barba crescer, eu vou ficar parecido com você. A pastora fala que é muito parecida comigo. E a gente é parecido, né? A gente tira foto, parece assim, mãe e filha, assim, é maravilhoso. Gente, muito obrigado a todos vocês que estavam aí. Pastora, tanta gente assim, ó, com sede, com vontade, eu fico passado. Samuel, meu amigo Samuel, ministro de música de uma igreja batista lá de Minas, que eu encontrei essa semana, olha que coincidência. E agora ele tá vendo que ele pode ser quem ele é, tá bom? A Edneia, uma cantora, uma soprano maravilhosa que mora na Alemanha, que tá aqui em Londrina. Edneia, em Londrina tem uma cidade de refúgio, meu amor. Vai aí em Londrina, tá bom? Pastora, um beijo. Te amo, tá? Gente, meu programa é todo dia às 18 horas. Segue o titio aqui, que eu tô ficando velhinho, tá bom?
Mas eu vou ficar aqui todo dia fazendo um programa para vocês. Um beijo. Obrigada, querido. Tchau, gente. Tchau.